Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe nossos vídeos aí com os seus amigos. Agora vamos direto aqui para as últimas notícias do Flamengo. Sim. Ok, a gente já tinha dito dessa questão defensiva do Bahia, principalmente nas bolas paradas, ficou muito exposto isso no jogo de hoje. Mas as possibilidades, como ele mesmo disse, mesmo em inferioridade numérica, de fato aconteceram, né? O Bahia não se entregou. Não, eu achei até que no primeiro tempo, né, o Bahia ele teve mais problemas na parte defensiva até do que no segundo. Né? Até por circunstância de jogo, quando você perde dois, você se fecha mais, né? Você fica um pouco mais ali com a linha um pouco mais baixa, porque você tem que se resguardar. Mas no primeiro tempo, bola parada, o Flamengo conseguiu aproveitar com 2 gols, né? Bola aérea. Isso tem que ser trabalhado pelo Renato Paiva. E, em vários momentos, muito espaço, né? Espaço para o Cebolinha, para o Arrascaeta. O time estava sem as linhas, né, compactas. E isso é um problema que ele tem que também analisar. Eu entendo a visão do Renato Paiva, porque o Bahia fez um bom jogo. Acho que o Bahia teve mais posse de bola que o Flamengo. O Bahia finalizou mais do que o Flamengo. E o Bahia, quando estava com 9 jogadores no segundo tempo, teve a chance de empatar o jogo. Teve a principal chance da segunda etapa. Boas atuações para mim do Tassiano, do Cauli, muito bom jogador. E o Biel também, né? O Biel que foi já fez um outro bom jogo também. Bom jogador no meio campo, né? Tava no futebol do exterior e um cara que se encaixou muito bem nesse Bahia. Né? No segundo tempo o Renato ele desfaz a linha de 3, né? Quando entra o Ademir para jogar com uma linha de 4, né? E vai tentando gerar esse repertório na parte tática. Eu acho que para um processo de trabalho, e a SAF ela acredita muito nisso, né? A gente falou sobre isso ontem aqui, sobre a questão do Luiz Castro. Ele está melhorando o time do Bahia. O início foi muito complicado, o time sempre com muitos problemas na parte coletiva, para criar e para se defender. Agora eu acho que o Bahia já consegue criar mais. Eu já consigo ver uma estrutura de time ali. Eu acho que ele tem que sentir orgulho, sim, porque em vários momentos o Bahia conseguiu controlar o Flamengo. Em vários momentos o Bahia foi mais forte coletivamente do que o Flamengo do São Paulo. Eu acho que é um time que ofensivamente produziu no jogo contra o Flamengo, né? Veio de uma derrota, né? Perdeu 3-0 para o Santos e aí existe um questionamento. Lógico que o Santos também não tem um time que hoje de se encher os olhos, mas assim, na questão ofensiva eu acho que funcionou. Defensivamente tem muita coisa para corrigir, Glauco. É assim, um time que sofre da maneira como sofreu na bola parada, um time que deu tantos espaços para um Flamengo no contra-ataque, o Flamengo não soube aproveitar, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, é um time que jogou hoje com 3 zagueiros, com 2 jogadores na frente da área, mas são 2 jogadores muito leves, né? Jogadores que gostam de chegar na área. Então, o Bahia, em muitos momentos, povoou muito ali a entrada da área do Flamengo, só que deixava muitos espaços atrás, né? Então, assim, não é o melhor momento do Flamengo. Mas se o Flamengo tivesse uma tarde um pouco mais inspirada, poderia ter no primeiro tempo um placar ainda maior, porque teve chances de contra-ataque. Se enfrentar um time que tenha mais qualidade nessa transição, velocidade e conseguisse concluir um pouco melhor, o Bahia vai ter dificuldade. Então, assim, orgulho, lógico que se tem. Você enfrenta um gigante como o Flamengo, você, né, vira perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo tem 2 jogadores expulsos e até o final, até o último minuto, te dá uma sensação de que você conseguiria empatar o jogo. Mas, assim, é um orgulho pela luta, mas tem muitas correções a serem feitas aí dentro de um sistema tático. Aí, ó, pro Renato Paiva, então, também usar os números desse jogo, já que ele vai falar tão empolgado com os seus jogadores, a gente traz para ele também para dar um molho aí, ó. Bahia teve 52% de posse de bola contra 48% do Flamengo, chutes 20 contra 14, grandes chances 4 contra 5, ações da área rival 37-31, escanteios 10 contra 4 e expulsões 2 e nenhuma. Fê. Não, no segundo tempo o Bahia finalizou 10 vezes, o Flamengo finalizou 5. E o Flamengo estava com 2 jogadores a mais. O que eu acho interessante é que no momento lá no início da temporada, né, que o torcedor do Bahia estava pressionando muito o Renato Paiva, ele falava muito sobre a convicção e uma proposta. Sim. E uma filosofia que não é uma filosofia só dele, é uma filosofia do Grupo City. Uhum. O Grupo City quer que o Bahia jogue com a posse de bola, quer que o time tenha esse controle, né, quer que tenha esse DNA ofensivo. E o Bahia conseguiu mostrar isso, pelo menos ofensivamente, o time produziu, sim, em vários momentos controlou a equipe do Flamengo, teve mais posse de bola do que um Flamengo que tem um São Paulo que, para ele, isso é inegociável, ele quer sempre ter a posse de bola. Eu acho que é um ponto positivo, mas também não dá para falar que o time está balanceado, eu estou com capeta. Defensivamente ainda é um time com muitos problemas.
Time que corre muito risco. Né? Tenta pressionar alto e deixa um clarão no meio campo. Fica uma avenida para ser explorada. E o Flamengo produziu o 3-1 muito por conta disso, porque aproveitou as deficiências num sistema defensivo que mostrou fragilidade. Mas dá para ver trabalho. Dá para ver um trabalho, dá para ver que é um time em evolução, né? Para o restante da temporada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rápida. Na volta, nós vamos lá para a Arena Fonte. Nessa pressão até, né, Capita, por um desempenho melhor e enfrentando um adversário, grande, além de um clássico. Né, um Fla-Flu, então a gente sabe o que mexe com o jogador, seja de Flamengo, Fluminense. Então, existe uma superação ali, né, uma vontade aumenta um pouquinho mais, porque a atmosfera te empurra para isso. Mas, assim, coletivamente falando, o Flamengo é um time que apresenta muitas falhas ainda. É um time que não marca sob pressão, né? Que não tem esse ímpeto de marcação sob pressão. E quando tenta fazer isso não consegue, a recomposição ela é muito lenta. Então é o que o Fluminense mais quer, né? É um time que não tem essa pressão tão encaixada e que dê espaço para o Fluminense sair ali. O Flamengo é um time que hoje dá muitos espaços no meio campo, pela formação que tem, pela maneira como os jogadores ali que o São Paulo escolhem acabam se posicionando dentro de campo. Então, é um confronto equilibrado, mas muito complicado para o Flamengo. O Flamengo já sentiu o dissabor, né, de enfrentar esse Fluminense. Então, o tempo é muito curto. Então, são 2, 3 dias aí para você descansar, né, recuperar esses jogadores que São Paulo falou. Ainda mais se tiver esse problema. Ainda mais se tiver com esse problema de todo mundo sentir. E preparar o time para um confronto, que é o primeiro confronto ainda, mas é um confronto importante aí para a sequência do Flamengo na Copa do Brasil. Então, é muita conversa, né? É o entendimento dos jogadores. Mas hoje o Flamengo, não no jogo do Bahia, que eu concordo com o Fernando. Hoje o Flamengo jogou muito mal, principalmente no segundo tempo. Mas os jogos do Flamengo, na maioria das vezes, ele dentro dos 90 minutos, com o Sampaoli, ainda é um jogo que apresenta muitos espaços, muitas falhas de recomposição, posicionamento, de intensidade dentro do jogo. Eu não sei se vai dar tempo de corrigir, mas o Flamengo apresenta isso dentro dos jogos que a gente está acompanhando. A partir do momento que o São Paulo fala que 5 saíram lesionados, não dá para a gente projetar muito qual vai ser a escalação. Exato. Né? E sendo muito sincero, né, analisando parte coletiva, óbvio que clássico é clássico. Né? Você tem que sempre respeitar. Mas hoje o Fluminense está aqui, coletivamente o Flamengo está aqui. O Fluminense hoje está sendo apontado não só pela imprensa, por quem acompanha o futebol no Brasil, mas no continente, como o time mais encantador. Sim. Você tem um estágio de trabalho muito mais maduro desde a última temporada. Né? O Fluminense é o que é hoje, por tudo que o Fernando Diniz começou a construir em 2022. E mostrou isso na final do Carioca. Né? Eu acho que o Flamengo já evoluiu do Carioca para cá com o Sampaoli. Eu acho que o Flamengo hoje, ele pelo menos tem um estilo de jogo. Né? Mas ainda é um time muito frágil fisicamente. Se o Flamengo vai aguentar pressionar alto o Fluminense tem alternativas para sair dessa pressão e aproveitar o espaço cedido. Na hora de correr para trás, fica espaçado esse Flamengo do Sampaoli. De boa notícia é que o Gerson pode voltar, né? O Gerson está muito próximo do retorno e pode ser um jogador para ficar à disposição. E ele estava bem antes da lesão, né? Um jogador que tem a confiança do Sampaoli. Né? Trabalharam com destaque lá no Olympique de Marseille. A gente vai ter que esperar um pouco mais. Eu acredito que vai ser aquela escalação com o Santos no gol, né? Por conta da lesão aí do Matheus Cunha. A lateral direita, realmente, essa eu não consigo cravar quem que vai jogar, se ele vai botar um lateral, um zagueiro para fazer a função, se vai com Wesley, mas deve ser Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, o Pulgar e Vitor Hugo no meio campo. Acredito que Arrascaeta, né, Gerson, Everton Ribeiro, Matheus França, Cebolinha e Gabigol. Eu acho que não deve fugir muito disso. Ele pelo menos vai ter um sistema ofensivo com mais movimentação ali, né? Com o Gabigol, com o Matheus França e Cebolinha e o Arrascaeta ali na criatividade. Agora tem que ver como é que esse time vai estar fisicamente, né? Por um confronto que é muito pesado. Vamos ouvir personagens do Flamengo depois dessa partida? Quando a gente fechou lá para começar o jogo, eu avisei que era necessário a gente somar posse, até para engatar essa sequência de vitórias e ficar aquele pé de ganho. É meu estádio importante. Isso coloca 3 pontos difíceis. O Bahia vai arrancar pontos de grandes times aqui dentro. Então, agradecer a Deus pelo jogo e seguimos. Muito feliz, continuar trabalhando. Tem mais um jogo muito importante pela frente.
É isso aí, nação. Peço a você, se deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo.